Hoje é quarta, 14 de agosto. Chegou o dia. Botafogo e Palmeiras, primeira partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Hoje às 21h30 no estádio Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. Início da segunda fase da Copa Libertadores da América, oitavas de final. Primeiro jogo em casa, duelo de 180 minutos, mais acréscimos. E o Botafogo tem que largar muito bem. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Palmeiras nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. E você pode palpitar nesse jogo lá na Parimatch, pegando as melhores odds do mercado, com margem zero. E claro, se você ainda não tem o seu cadastro, pode ganhar uma camisa do Botafogo. Aí você tá pensando assim, pô, Tef, eu fiz meu cadastro há muito tempo na Parimatch, poxa, sacanagem. Tem gente que tá fazendo agora e pode ganhar uma camisa do Fogão? Sim, pode fazer aquele detalhe. De repente a tua esposa não fez o cadastro. Você pode fazer o cadastro com a sua esposa se ela tiver mais de 18 anos. Lembrando que não é renda extra, é uma maneira de você se divertir ali, colocando R$5 no jogo, R$2 no outro. Ver o jogo de uma maneira diferente. Então você vai fazer seu cadastro agora na Parimatch, tá aqui o QR Code, vou deixar o link no primeiro comentário. Você vai mandar para o e-mail parimatch@canaldotef.com o comprovante do seu depósito e no final do mês você pode ganhar uma camisa do Botafogo, porque vai rolar o sorteio. E por falar em sorteio, a gente fez ontem aquela campanha para hoje um par de ingressos em relação à partida entre Botafogo e Palmeiras, e quem ganhou foi o Reginaldo Santos da Silva. A história dele é bem bacana. Hoje é aniversário do filho dele, Enzo Souza da Silva. Vai fazer 15 anos e ele nunca foi no estádio Newton Santos. E nada melhor do que ir hoje lá na partida entre Botafogo e Palmeiras. Reginaldo, respondi o seu e-mail. Faça tudo que eu pedi para você ali urgentemente para a gente poder mandar o seu ingresso. Vá lá e parabéns. E quem sabe nos próximos jogos a gente também não dê mais ingressos para quem não ganhou dessa vez. Cadastre-se na Parimatch, concorra a uma camisa do Fogão no final do mês. Hoje às 21h30 no estádio Newton Santos, jogo com transmissão da Globo para todo o país e também da ESPN, Botafogo e Palmeiras. Duelo de 180 minutos. Eu sempre coloco, né? O primeiro jogo, muitas pessoas falam, é melhor decidir fora. Eu já vejo o contrário. A primeira partida, às vezes, você pode colocar uma pressão muito grande no seu adversário. E se a gente vê o que aconteceu com o Botafogo na Libertadores, a gente consegue a nossa vaga na fase de grupos fora de casa, a gente consegue a nossa classificação fora de casa e quem sabe a gente também não consiga uma classificação para as quartas de final fora de casa. O técnico Arthur Jorge terá a volta de Tiquinho Soares e a estreia de Thiago Almada no estádio Newton Santos. O desfalque certo é Damian Soares, que fez aquilo que todos nós já sabemos, né, em relação ao seu comportamento extracampo, né, pediu para sair do Botafogo e ele foi punido, treina em separado, e o Botafogo terá Matheus Ponte na lateral direita. Esta é a possibilidade inicial. O nosso time deverá ir a campo hoje contra o Palmeiras com John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, e aí fica a dúvida, Cuiabano ou Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique que está de volta, fica uma outra dúvida ali na ponta esquerda, se ele vai de Tietê, Thiago Almada ou Savarino, por dentro também, se ele vai de Thiago Almada ou Savarino, e no comando de ataque também a dúvida, se ele vai de Tiquinho Soares ou Igor Jesus. Eu acredito que ele vá de Tiquinho. Será um jogo que todos nós sabemos da dificuldade. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, o trabalho do Abel Ferreira é um dos melhores trabalhos do Brasil, e a gente tem que ter essa consciência. O estádio Newton Santos será lotado. Teremos mosaico, entrem cedo para vocês poderem participar da festa, tanto quem estiver no setor leste, nos dois setores, no caso, leste inferior e leste superior, para poderem fazer ali o trabalho bem bacana com as placas. Quem estiver em outros setores, poder acompanhar a festa. É uma partida que a gente tem que jogar junto. A gente tem que ter o apoio incondicional na partida de hoje. Não é uma partida para vaias, é uma partida para incentivo. É uma partida que a gente tem que fazer a nossa parte. Como nós fizemos no Campeonato Brasileiro. A torcida jogou junto do primeiro ao último minuto. Tivemos o Newton Santos pulsando e isso ajudou demais ao nosso time. O jogo não será fácil, todos nós sabemos disso. Como eu falei ontem no Noite Alvinegra, esse jogo tem cara de final, mas infelizmente está acontecendo nas oitavas. Para falar sobre o nosso adversário na partida de hoje, chamo Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Palmeiras, adversário do Botafogo, nessa quarta-feira. Começar o mata-mata da Libertadores pro Alvinegro, o jogo de ida das oitavas de final no estádio Newton Santos. Palmeiras que está invicto na Libertadores. 6 jogos, só jogou a fase de grupos, não precisou do mata-mata prévio. 4 vitórias, 2 empates. 14 gols marcados, 5 sofridos. Ou seja, mais de 2 de média para fazer e menos de 1 de média por jogo
dos sofridos. Tem sido um time muito competente, muito consistente na Libertadores até aqui. Mas vive um momento de oscilação que é preocupante para a torcida palmeirense. Nos últimos 8 jogos, só venceu 2 e perdeu metade, 4. Eu considero essas oscilações normais para times que estão em todas as frentes, disputando muitos campeonatos. Palmeiras e Botafogo foram recentemente eliminados da Copa do Brasil, mas estavam em 3 competições até uma semana atrás. Aí você precisa poupar, vai ter o desgaste natural de uma temporada que já está em agosto, com muitas partidas, enfim. É normal que esses times oscilem, mas é uma oscilação muito grande para um Palmeiras que tem sido tão regular aí nessas últimas temporadas. Fora de casa, o Palmeiras não tem um grande desempenho, tem um jejum de 7 partidas sem vencer como visitante. A última vitória foi em junho, nos 4-0 sobre o Atlético Mineiro em BH, e no ano o aproveitamento do Palmeiras longe do Allianz Parque é de apenas 52%. E é bom lembrar que o Botafogo já venceu o Palmeiras no Rio esse ano, pelo Brasileirão, 1-0. Vamos então à análise desse time do Palmeiras, lembrando que o Verdão tem 4 desfalques importantes para enfrentar o Botafogo, que podem eventualmente mudar algumas coisinhas que eu vou relatar aqui. Mike, Richard, Dudu e Piquerez não vão jogar. O Richard está suspenso, o resto é questão física, o Piquerez, o Dudu, o Piquerez com lesão pro ano, né? Dudu, o Mike, questão física. Mas vamos lá, defensivamente o Palmeiras mudou um pouco o jeito de jogar, voltou a algo que tinha feito no ano passado, desfeito, e agora está refazendo. Está jogando com 3 zagueiros e recuou os 2 laterais para fechar uma linha de 5 quando está sendo mais pressionado. Isso faz com que você tenha marcação fechadinha, com todos os principais nomes do ataque adversário, um jogador de sobra, uma saída com um pouco mais de qualidade, um time mais consistente na defesa. O que não significa que não apareçam espaços para que o Botafogo possa explorar contra o Palmeiras. O principal deles, nos últimos jogos do Palmeiras, tem sido nas costas do lateral direito, o Giai. Chegou agora na janela, né? E tem sido titular em toda essa sequência praticamente aí de 8 jogos que eu citei, né? 2 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. O Giai tem sido o jogador mais usado pela lateral direita. Ele sobe muito e tem alguns problemas de recomposição, então fica esse espaço pelas costas do lateral direito do time do Palmeiras. Até porque ele tem subido mais do que o lateral esquerdo, o Vanderlan, que tem conseguido dar um pouco mais de consistência, segurar um pouco mais lateral. O curioso é que mesmo que o Giai e o Vanderlan tenham sido a dupla titular nessas últimas partidas, os setoristas do Palmeiras acreditam que a dupla para o jogo contra o Botafogo não será essa. Será Marcos Rocha, já que não tem o Mike, e o Caio Paulista, que não é lateral. Tem jogado assim já há algum tempo, mas não é. É um atacante que virou lateral, né? Então ele não tem os recursos defensivos que um lateral de formação normalmente tem. Isso pode fazer com que a gente tenha uma inversão do lado, porque o Marcos Rocha, né, não é aquele garoto que sobe toda hora com todo o fôlego que o Giai tem. Então ele vai só na boa, segura um pouco mais, dá um pouco mais de cobertura lá atrás. Já o Caio, por ter essa veia de atacante, sobe muito mais, não tem as mesmas capacidades defensivas de um lateral e o espaço aparece por ali. Então, de qualquer forma, a gente vai ter espaço nas costas de alguém. Assim como teve nas costas do Piquerez no jogo do Campeonato Brasileiro, e o gol saiu justamente assim, vocês devem se lembrar. Fato é que, repito, independente de qual a dupla de laterais, algum espaço vai aparecer. O Botafogo tem que estar esperto para saber aproveitar isso aí. Outro espaço importante que o Palmeiras dá é na sua intermediária. E aí por 2 cenários. O primeiro é, o Palmeiras ataca em bloco. Então sobe até a linha defensiva, sobe às vezes para jogar ali praticamente no círculo central. Quando o Palmeiras perde a bola e sofre o contra-ataque, essa recomposição fica comprometida, porque tá todo mundo lá na frente, nem a linha de defesa ficou mais para trás para dar cobertura. E aí numa jogada mais estilingada, uma saída em velocidade do adversário, o Palmeiras sofre e concede oportunidades para o time adversário. Foi assim, repito, que aconteceu o gol do Botafogo no primeiro turno do Brasileirão. Outro cenário é que mesmo quando o Palmeiras está com a linha montada, há um espaço entre a linha defensiva e os volantes, porque eles participam ativamente da armação do time lá na frente. São nomes importantes no meio-campo ofensivo do time do Palmeiras. E aí você abre um pequeno buraco, um pequeno espaço entre defensores e volantes, e aí o meio adversário tem a possibilidade de criar mais, de armar, de pensar jogada, de fazer ligação para um atacante lá dentro, e até o chute de média e longa distância, que tem sido um terror para os goleiros do Palmeiras, seja o Lombo, principalmente, claro, o titular, o Everton. Não que eles sofram muitos gols assim, mas concedem muitas oportunidades. E aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que uma hora fura, né? Pensando no Palmeiras agora no ataque. Bola alta, claro, é o principal destaque desse time do Palmeiras. Todo mundo sabe disso, é uma arma fortíssima, porque tem jogadores com essa característica. Murilo, Gustavo Gomes e o Flávio Lopes, centroavante, que é o artilheiro do time na temporada, com 16 gols. São cruzamentos que vêm de bola rolando, de bola parada, da linha de fundo ou da intermediária. O Palmeiras usa muito o chuveirinho quando está no desespero precisando ganhar ou quando está com o jogo controlado se impondo, porque é uma característica importante do time. Então,
acho que mais importante do que tentar marcar dentro da área, na imposição física, é tentar evitar esses cruzamentos, concedendo poucas faltas perto da área, tentando evitar escanteio, se for possível. Eu sei que é complicado, né? Se puder, melhor. E em jogada de bola rolando, marcar os caras que vão estar do lado para fazer esse cruzamento. Marcar o Veiga, que tem um cruzamento muito bom. Outro ponto importante do Palmeiras são chutes de fora da área. E isso acontece principalmente porque o Palmeiras tem recheado mais o meio-campo nessa temporada e principalmente nesse momento agora de mudança tática, digamos assim, né? Você tem o Veiga, Gabriel Menino, o Aníbal, o Maurício, são jogadores que compõem bem esse setor. E quando você tem um jogo mais centralizado, você tem mais jogadores de frente para o gol, e não aberto só para fazer o cruzamento. Você tem mais gente ali no meio campo, e isso facilita a finalização de média e longa distância. Esses jogadores que eu citei têm qualidade no chute, então esses chutes acontecem e costumam levar muito perigo para o time adversário. E esse meio campo recheado tem a ver também, como eu já disse ao analisar a defesa, da participação importante que os volantes têm nesse terço final do time do Palmeiras. O Richard Rios está suspenso, mas é nome importante nessa função. O Gabriel Menino tem aparecido, o próprio Aníbal também tem aparecido muito, e o Zé Rafael, que é o que tudo indica vai voltar, deve ser titular, tem o chute de média e longa distância também como característica importante. Então é preciso tomar cuidado com essa ocupação do Palmeiras por dentro, porque ela tem acontecido com mais constância nas últimas partidas. Outras armas importantes do Palmeiras tem a ver com o contra-ataque, né? O Palmeiras, com 3 volantes, não tem mais 3 jogadores de frente sempre. Normalmente são 2, um atacante de movimentação e o Flaco como referência. Às vezes esse atacante de movimentação vira um ponta direita por Caio, quando ele joga, virar um ponta pela esquerda, porque ele está mais na área dele, mas de escalação inicial são 2 lá no ataque. Então nem sempre essas esticadas pelo lado, que sempre foram muito comuns do Palmeiras, têm acontecido nesses últimos jogos. Mas ainda assim o Rony, que é um jogador veloz, ou o Estevão, se puder jogar, viajou, é dúvida, essas jogadas devem acontecer em algum momento, porque esses caras têm qualidade. Então é importante que a marcação, quando o Botafogo estiver atacando, esteja atenta para não dar esse espaço de contra-ataque. Bom, o Palmeiras nos últimos jogos tem forçado o jogo, já que não tem os dois lados tanto assim à disposição, mas pelo lado direito, porque o Giai é o lateral que sobe muito, fazendo duplinha com o Maurício, com o Estevão, com o Felipe Anderson, seja quem tiver ali nesse setor de ponta direita ou meia pela direita. A gente não sabe se o Giai vai jogar ou não, então não dá para ter certeza que o lado direito vai ser o mais forte, mas tem sido nos últimos jogos, porque o Giai tem sido titular, mesmo que não seja contra o Botafogo. É isso, gente. Ficou uma análise longa, mas achei importante trazer esses detalhes, porque a gente jogou há relativamente pouco tempo contra o Palmeiras. E já é um Palmeiras diferente, pela tática, pelos reforços também. Então, esse é o novo Palmeiras para o jogo dessa noite. Abraços, bom jogo. Lembrando para vocês que hoje nós não teremos o almoço com TF, só se acontecer alguma informação muito relevante sobre o nosso clube. Voltarei às 23 horas e 30 minutos lá do estádio Newton Santos, com a nossa live pós-jogo. Eu conto com vocês, espero que seja uma live lá pra cima, com a nossa vitória em cima do Palmeiras. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala pessoal, tô de volta aqui no pré-jogo do canal do TF, agora para falar com vocês sobre Botafogo e Palmeiras. As duas equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores e engana-se quem pensa que vai ser a primeira vez das duas equipes pela competição continental. Não. Foi há 51 anos atrás. Botafogo e Palmeiras se enfrentaram 3 vezes naquela oportunidade pela Libertadores de 1973, que tinha uma regra que não previa o desempate, por saldo, ou por número de gols, ou número de vitórias. Então, Botafogo e Palmeiras estiveram no grupo 2 da Libertadores de 1973, com Nacional e Peñarol, e as duas equipes fizeram 9 pontos. Como não tinha nada que determinasse um vitorioso daquele grupo e apenas o líder de cada grupo passava para a fase semifinal da Libertadores daquele ano, Botafogo e Palmeiras tiveram que fazer um jogo desempate entre eles. E é exatamente sobre esses 3 jogos da Libertadores de 73 que eu vou falar com vocês aqui hoje. A primeira partida aconteceu em fevereiro e o Botafogo acabou perdendo para o Palmeiras em São Paulo por 3-2. Os gols do Botafogo foram marcados por Dirceu e Marinho Chagas. Marinho Chagas que, inclusive, tem um capítulo importante na história do Botafogo, e eu conto a história do Marinho Chagas lá no meu canal, Memória Alvinegra, que o TF sempre deixa aqui na descrição. Então dá uma passada lá, porque você vai ver toda a história do Marinho Chagas, desde antes da passagem dele pelo Botafogo até o fim da sua carreira. O segundo jogo entre as duas equipes aconteceu em março, e o Botafogo se recuperou da derrota em São Paulo, devolveu a derrota ao Palmeiras, venceu por 2-0 no Maracanã, e o Botafogo marcou seus gols 2 vezes
com Roberto Miranda. O Botafogo, então, seguiu rumo à primeira posição do grupo. Depois de tudo resolvido no grupo, Botafogo e Palmeiras terminaram com 9 pontos. As duas equipes acabaram empatadas. Então agora chegamos à nossa terceira partida. A partida desempate que aconteceu no dia 29 de março. E o Botafogo venceu por 2-1. O lendário zagueiro da história palmeirense, Luiz Pereira, acabou marcando contra a equipe alviverde logo aos 6 minutos. Ademir da Guia ainda empatou e o Botafogo, aos 40 minutos, com o gol de Jairzinho, conseguiu fazer o 2-1 e se classificar para a semifinal da Libertadores de 1973. Então, Botafogo e Palmeiras já se enfrentaram numa espécie de mata-mata e o Botafogo se deu melhor em 1973. 51 anos depois, eu acho que o torcedor do Botafogo espera que 1973 se repita no século XXI e que o Botafogo comece bem e se classifique para as quartas de final da Copa Libertadores da América, superando o Palmeiras. Quis o destino que Botafogo e Palmeiras se encontrassem mais uma vez em mata-mata. Que 2024 seja mais uma vez uma grande história do Botafogo em mata-mata contra o Palmeiras. Bom jogo, gente! Obrigado, Leozão. Obrigado, Léo Dantas. Conto com vocês em nossa live pós-jogo de hoje lá no Newton Santos. Pedrinho Brandino vai para a zona mista. Não deve entrar ao vivo, porque não dá para entrar ao vivo quem está na zona mista nos jogos pela Copa Libertadores América. Então o Brandininho entrará em outros conteúdos no canal, trazendo as suas entrevistas na zona mista. E na minha opinião, um ponto importante que tem que acontecer no Botafogo, e por isso que eu estou colocando a foto do técnico Arthur Jorge, é cobrar competitividade do nosso time. Algo que não aconteceu no jogo contra o Juventude, e é um time que tem que ser físico, porque o Palmeiras é muito físico. Se a gente igualar em relação à parte de postura física, postura tática e o time se entregar, dá pra gente conseguir essa vitória. É ter paciência e que a gente consiga uma grande vitória. Claro que todos nós estamos apreensivos, mas essa apreensão dentro de campo tem que virar força, motivação. O técnico Arthur Jorge escolha as melhores peças e que os jogadores dentro das 4 linhas desafiem o Palmeiras pra gente conseguir mais uma vitória nesta Copa Libertadores América. É o nosso sonho, todos nós temos o sonho pela glória eterna e hoje é mais um degrau em busca desse sonho. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, volto se Deus quiser às 23 horas e 30 minutos ou antes, caso aconteça alguma informação relevante sobre o nosso Botafogo de Futebol Regata. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, fui, até mais tarde.